Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sínteses da Vida Cristã. Seguiremos hoje, com o nosso próximo episódio, que será a respeito do livro de Ruth. Hoje vamos conhecer uma história muito bonita e inspiradora da Bíblia. É a história de Ruth, uma mulher que mostrou amor, lealdade e fé em Deus. Vamos ver como Deus cuidou dela e de sua sogra Noemi, e como ele as abençoou com uma nova família e uma grande descendência. A história se passa há muito tempo, no tempo dos juízes, quando Israel não tinha rei, e cada um fazia o que queria. Nesse tempo, houve uma grande fome na terra de Israel, e uma família decidiu sair de Belém, uma cidade de Judá, e ir morar em Moabe, um país vizinho. Essa família era formada por Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Em Moabe, eles viveram por cerca de 10 anos, mas infelizmente Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva. Seus filhos se casaram com 2 moças moabitas, chamadas Ruth e Orfa. Mas depois de algum tempo, eles também morreram, deixando suas esposas viúvas. Agora Noemi estava sozinha em uma terra estranha, sem marido e sem filhos. Um dia, Noemi ouviu que Deus havia dado pão ao seu povo em Israel, e resolveu voltar para sua terra natal. Ela chamou suas noras Ruth e Orfa, e disse-lhes que fossem para suas casas e encontrassem novos maridos. Ela agradeceu a elas pelo amor que tinham mostrado a ela, e a seus filhos, e as abençoou. Orfa se despediu de Noemi com um beijo e voltou para sua família. Mas Ruth não quis deixar Noemi. Ela disse: "Onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ruth estava disposta a deixar tudo por amor a Noemi, e a seguir o Deus de Israel. Noemi viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la, e não insistiu mais. As 2 partiram juntas para Belém. Quando chegaram lá, todo o povo ficou surpreso ao ver Noemi, depois de tanto tempo. Eles perguntaram: "É esta Noemi?" Mas ela disse: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso." Noemi significa agradável, mas Mara significa amarga. Ela estava triste por ter perdido tudo o que tinha. Noemi e Ruth chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Ruth disse a Noemi que iria ao campo recolher as espigas que sobrassem da colheita, pois era um costume na lei de Deus que os pobres e os estrangeiros pudessem fazer isso. Noemi concordou e Ruth foi trabalhar. Aconteceu que Ruth foi parar no campo de um homem chamado Boaz, que era parente próximo de Elimeleque. Ele era um homem rico e generoso, que amava a Deus e respeitava seus trabalhadores. Ele viu Ruth no campo e perguntou quem era ela. Um dos seus servos lhe disse que era moabita, que tinha vindo com Noemi. Boaz se aproximou de Ruth e lhe disse: "Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ajunta-te às minhas moças." Ele também lhe disse que podia beber água dos seus jarros quando tivesse sede. Ele lhe disse que sabia de tudo o que ela tinha feito por Noemi, e pelo Deus de Israel, e que Deus recompensaria sua bondade. Ruth ficou muito agradecida, e se curvou diante de Boaz. Ela perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela, que era uma estrangeira. Boaz respondeu que ela era uma mulher virtuosa, e que ele queria ajudá-la. Ele a convidou para comer com ele e seus trabalhadores, e lhe deu pão e vinho. Ele também mandou seus servos deixarem mais espigas para ela recolher. Ruth trabalhou até a tarde e voltou para casa com uma grande quantidade de cevada. Ela contou a Noemi tudo o que tinha acontecido, e disse que o nome do homem era Boaz. Noemi ficou muito feliz, e disse que Boaz era um parente resgatador, ou seja, alguém que podia comprar a terra de seu marido falecido, e casar com sua viúva para preservar seu nome e sua herança. Ela disse a Ruth que Deus não tinha se esquecido delas, e que estava sendo bondoso com elas. Ruth continuou trabalhando no campo de Boaz até o fim da colheita da cevada e do trigo. Ela morava com Noemi e cuidava dela. Noemi queria garantir um futuro melhor para Ruth, e lhe deu um conselho. Ela disse para Ruth se arrumar, e ir ao lagar onde Boaz dormiria depois de debulhar a cevada. Ela disse para Ruth se deitar aos pés de Boaz, e pedir-lhe que fosse seu resgatador.
Ruth fez conforme Noemi lhe disse e foi ao lagar. Ela esperou até que Boaz dormisse, e se deitou aos seus pés. De madrugada, Boaz acordou assustado e perguntou quem era ela. Ruth respondeu: Sou Ruth, tua serva, estende pois tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela estava pedindo a Boaz que casasse com ela e assumisse a responsabilidade pela sua família. Boaz ficou impressionado com a atitude de Ruth, e disse que ela era uma mulher virtuosa. Ele disse que estava disposto a ser seu resgatador, mas que havia outro parente mais próximo que tinha o direito de fazê-lo. Ele disse que resolveria a questão no dia seguinte, na presença dos anciãos da cidade. Ele deu a Ruth 6 medidas de cevada, e a mandou voltar para Noemi. Noemi ficou ansiosa para saber o resultado da noite, e perguntou a Ruth o que tinha acontecido. Ruth contou tudo o que Boaz tinha dito e mostrou a cevada que ele tinha dado. Noemi disse para Ruth esperar, pois Boaz não descansaria até resolver o assunto naquele dia. Boaz foi à porta da cidade, onde se reuniam os anciãos e os juízes, e chamou outro parente resgatador, que não é nomeado no livro. Ele também chamou 10 anciãos como testemunhas. Ele disse ao parente que Noemi, a viúva de Elimeleque, estava vendendo a parte da terra que pertencia ao seu marido, e aos seus filhos. Ele perguntou se ele queria comprar a terra, pois ele tinha o primeiro direito de resgate. O parente disse que sim, que ele compraria a terra. Mas então Boaz acrescentou uma condição. Ele disse que quem comprasse a terra, teria que casar também com Ruth, a viúva moabita de Malom, filho de Elimeleque, para gerar um filho em nome do falecido, e herdar a terra. O parente mudou de ideia, e disse que não podia fazer isso, pois prejudicaria sua própria herança. Ele renunciou ao seu direito de resgate, e entregou sua sandália a Boaz, como sinal de transferência da propriedade. Boaz anunciou aos anciãos, e ao povo que ele havia comprado toda a terra de Elimeleque, Quilion e Malom, e que havia tomado Ruth como sua esposa. O povo e os anciãos abençoaram Boaz e Ruth, desejando-lhes prosperidade, descendência e fama em Israel. Eles compararam Ruth a Raquel e a Lia, as mães das 12 tribos de Israel, e a Tamar, a mãe de Pérez, o ancestral de Judá. Boaz e Ruth se casaram, e tiveram um filho chamado Obed. Noemi se alegrou com o nascimento do neto, e o tomou em seus braços. As mulheres da vizinhança louvaram a Deus por ter dado um filho a Noemi, e um resgatador para sua família. Elas disseram que Ruth era melhor para Noemi do que 7 filhos. Essa foi a história de Ruth, uma história de amor, lealdade e redenção. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com ela. Essa história nos ensina sobre o amor de Deus, que se manifesta na bondade, na fidelidade e na redenção. Nos ensina também sobre o valor da amizade, da família e da esperança. Nos convida a confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, e a ver como Ele pode transformar nossas vidas para a sua glória. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e aciona o sininho das notificações para receber novos episódios toda semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!